Boa noite! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Construção do Futuro. Estamos ao vivo pelo YouTube, no canal Construção Online Oficial. Você que já está com a gente, muito obrigado por estar aqui. E, por favor, faça a sua inscrição aqui no canal, que nós estamos precisando aí aumentar o número de inscritos. E também, muito obrigado a você que está nos acompanhando pelo rádio, aqui pela Rádio Capivari FM 87.5. Eu sou o professor Janeiro e é com muito carinho que eu recebo você aqui nessa transmissão. Todas as semanas, nas terça-feiras, 20 horas, nós estamos ao vivo aqui e sempre com um convidado especial. Hoje, como vocês estão vendo, está um pouquinho diferente, não é um. Hoje está multiplicado aqui. Eu sou professor de matemática, então consegui multiplicar. Hoje nós temos 5 convidados. Hoje está aqui comigo um grupo de acadêmicos de odontologia da Univinte. Então, nós vamos abordar hoje o tema, deixa eu ver aqui o tema do roteiro, é a verdade sobre os cigarros eletrônicos e seus efeitos. Então, fique com a gente e entenda o que é um cigarro eletrônico e quais os seus efeitos. Com quem que nós vamos começar? Boa noite, professor. Meu nome é Laís e estamos aqui apresentando o nosso projeto de extensão do curso de odontologia. Estamos no 3º semestre da faculdade Univinte, mais conhecida como FUCAP, que fica aqui em Capivari de Baixo. Estamos apresentando o projeto de extensão da matéria de odontologia de prevenção e social. Troquei um pouco os nomes, mas é isso. E o nosso tema é a verdade sobre o cigarro eletrônico. O nosso trabalho foi dividido em 2 grupos. O grupo A, que foi o grupo responsável pela apresentação nas escolas. Eles apresentaram no Saúl Ulícia, que fica em Laguna, na Cabeçuda. E eles não estão presentes, porque hoje seria o grupo B, que é o grupo responsável pela apresentação na rádio. O grupo A é constituído por Arthur Carvalho, Bruce Volpato, Ian Silvano, João Lucas Melo, Lívia Mafra e Samira Bento. E o grupo B, que seria nós, é constituído por Guilherme de Medeiros Pereira, Laís Marcolina Rosa, Sabrina de Freitas Costa, Suiane da Gama Cardoso e Yara Mendes Pereira. Perfeito. O Laís, né? Você faz parte desse grupo de odontologia, né? Essas salas são esses que você anunciou ou tem mais gente? Não, esse no caso é o nosso grupo. O grupo. Projeto de extensão é como um trabalho comum assim escolar, Entendi. né? No caso é dividido por grupos e como o nosso grupo é muito extenso, a gente resolveu dividir em 2 partes para ficar mais Perfeito. Comunicativo e explicativo para todas as Perfeito. pessoas. E chegar até em todos da comunidade. Exatamente, no público certo, né? Perfeito. Primeiramente, já gostaria de dizer que é uma honra ter vocês aqui no podcast, tá? E eu tenho aqui um roteiro de questionamento, né? Até para vocês já ir explicando conforme vocês prepararam aqui. Eu só não sei quem que responde o quê. Eu vou fazendo aqui a primeira, a segunda questionamento aqui e vocês vão decidindo aí quem que vai falando. E aí cada um que vai falar, primeiro se apresenta, né? Quem que é. A Laís é aqui de Capivari, né, Laís? Isso, eu sou aqui de Capivari, de Baixo. Me chamo Laís Marcolina Rosa e eu comecei a fazer odontologia porque eu sempre quis a área da saúde e atualmente eu quero muito fazer a área de odontopediatria, especializada no atendimento a crianças com condições especiais e principalmente nas crianças que possuem TA, que é o transtorno do espectro autista. Parabéns. Muito importante mesmo. Então, vamos começando por aqui. A professora de vocês é a professora Fernanda Maria, né? Fernanda Maria. Maria. Isso. Tem um acento ali. Beleza. Então, quem vai começar aqui é o Guilherme. Ô Guilherme, depois de você se apresentar aí, o que é cigarro eletrônico? É um cigarro ligado na tomada? Boa noite a todos os ouvintes. Me chamo Guilherme de Medeiros, sou aqui natural de Capivari de Baixo, né? Eu escolhi odontologia porque sempre gostei da área da saúde. Meu pai sempre buscou ajudar as pessoas, sempre gostei da área de ajudar as pessoas, né? Então esse é meu intuito na área. Eu conheço teu pai e realmente ele, quem puder ajudar, tiver no alcance dele. Sim, sempre gostou de ajudar as pessoas, sempre teve em prol da comunidade também.
Eu vou falar também um pouco sobre o que é o cigarro eletrônico, né? Isso. O cigarro eletrônico, ele também é conhecido como vape, cigarrete ou pod, né? Que ele é um cigarro que ele tem o objetivo de reduzir os danos da queima do tabaco, que a ideia principal é oferecer uma forma de vaporização da nicotina, né? Eliminando as necessidades de combustão e suas substâncias tóxicas. Então, de lá para cá, a indústria ela cresceu e o produto adquiriu novas características, um design melhor, né? Mais tecnológico, com sabores diferentes, só que isso ele prejudica as pessoas. Não é um cigarro saudável. Isso, não é um cigarro, isso, não é um cigarro saudável. Ele veio para suprir a ideia do tabagismo. Sim. Só que com o tempo a população, a área da saúde veio descobrindo novas doenças, né? Que está ligado a isso. Eu vou falar também um pouco como que surgiu. Tá, por favor. Fique à vontade, tá? O cigarro eletrônico, né? O cigarro eletrônico ele foi criado por um farmacêutico chinês, o Honglik. Ele criou em 2003, né? Como eu havia falado, ele veio para suprir a ideia do tabagismo, que é o cigarro aceso. E foi com a ideia de reduzir a fórmula de fumantes. E ele criou com o intuito, porque o pai dele faleceu por um câncer no pulmão. Causado por tabagismo. Pelo tabagismo, isso. Causado pelo tabagismo. Só que não foi uma ideia muito boa, né? Surgiu novas doenças, né? E é isso. Na verdade, ele pensou em parar com a doença que tinha, mas não pensou que poderia surgir novas doenças. Ele pensou em tentar melhorar, Isso, só que entendi. E aí seria hoje, talvez muitos ainda pensam que é um cigarro saudável, e na verdade não Isso. é. Perfeito. Então, já sabemos aqui o que é e onde surgiu, né? Como surgiu. Agora, como funciona o cigarro eletrônico? Bom, professor, os cigarros eletrônicos que a gente normalmente vê, eles são chamados de vape ou pod. Eles são abastecidos por um líquido bem específico, que é basicamente feito de água, glicerina vegetal, formaldeído e propileno glicol, que pode ser complementado ou não com nicotina. Então, o marketing básico que os fabricantes de cigarros eletrônicos fizeram foi exatamente isso. Eles conceitam muito essa questão dos vapes que não tem nicotina. Porém, a maioria tem. Então, eles focam muito nos que não tem, até porque eles querem atingir um público muito específico, que é o público jovem. Tanto que a nicotina é a substância responsável pelo vício do cigarro comum e, consequentemente, do cigarro eletrônico. Um dos marketings utilizados pelos fabricantes do cigarro eletrônico é a questão do sabor. Eles criaram líquidos com sabores variados, como menta, manga, uva, para ser mais atrativo para o público jovem, porque o cigarro comum ele tem uma fumaça que ela é muito desagradável. Certo, um cheiro forte. Exatamente, o sabor também. E para atrair o público jovem, eles criaram o cigarro eletrônico, vape pod, com esses líquidos com sabores especiais, né, de menta, manga, uva. E tanto que o cheiro e o sabor é completamente diferente, né, com o do cigarro comum. Perfeito. Só que assim, independente da composição do líquido, ele tem que ser aquecido. No cigarro comum a gente vê a combustão pelo isqueiro, né, e pelo fósforo, e no cigarro eletrônico não, já é mais escondidinha. O aquecimento, ele é feito por uma parte metálica lá dentro do aparelho, que forma um aerosol, que vai ser inalado, que é aquela fumaça. Perfeito. E inclusive muita gente acha que esse aerosol é o vapor de água, né? Deixando não mais saudável. Não é água pura que mas tá ali. não, o aerosol ele é uma suspensão de gotículas bem pequenininhas do líquido. Então, que a pessoa estiver inalando ali é o aerosol. Perfeito. E, inclusive, uma das diferenças ali do cigarro comum e do cigarro eletrônico é que no cigarro comum a gente tem a queima do tabaco, né? Não só do tabaco, como de mais de 200 substâncias tóxicas.
E tudo isso gera no organismo, através da inalação da fumaça, doenças que a gente já conhece, né? Eles causam mais de 50 doenças, incluindo danos pulmonares, hipertensão, câncer. E o cigarro comum, ele contém o alcatrão e mais de 7.000 substâncias químicas, quase todas elas são cancerígenas, né? Ele está diretamente ligado também ao câncer de pulmão, enfisema, doenças cardíacas, AVC, entre outros. Tanto que na própria embalagem do cigarro, os fabricantes já mostram, né, o que pode, exatamente, o que pode causar. E um maço de cigarro, um fato interessante é que um maço de cigarro comum, ele rende média de 300 tragadas. Já um vaporizador, ele pode chegar até 1,5 mil tragadas. Nossa. Então, não é nem o dobro, sabe? É muita coisa. Muita coisa. É o dobro. E sem falar, Laís, que além de estar ali escondido, né? Ele é prejudicial, mas as pessoas não sabem, ou fingem que não sabem. Além disso, também é uma porta de entrada para outras substâncias depois. Exatamente. Inclusive, um fato interessante é que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela aponta que, de acordo com os dados, os jovens que consomem hoje em dia o cigarro eletrônico, eles têm 2 vezes mais chance de consumir o cigarro comum na vida adulta. Perfeito. Então, algo que a gente acha que não evolui, evolui. Porque nem sempre tu vai ter a informação ali que tem a nicotina. Porque, na verdade, tem a informação, mas eles não procuram saber, né? Se nós temos no cigarro comum, convencional ali, aquelas fotos bem explícitas do que o cigarro pode causar, e nem assim a pessoa consegue se conscientizar e parar de fumar, você imagina uma embalagem bonita, dizendo que é cheiroso, que é bonito, que é gostoso. Exatamente. Imagina. E... Inclusive, a CBS News dos Estados Unidos, eles registraram um caso, porque o cigarro eletrônico, ele não tem só os riscos à saúde interna do nosso físico, também é externa, né? Porque o cigarro eletrônico, ele pode explodir, ele é um produto que é muito instável. Então, tanto na hora do carregamento, um carregamento mal feito dele, porque ele pode ser tanto recarregável quanto descartável, tem mais de um tipo. E pode ocorrer problemas com a bateria, ele não é um produto que é instável, né? Foi um caso noticiado pela CBS News dos Estados Unidos. Um homem, ele teve queimaduras graves utilizando o pod. Enquanto ele estava utilizando o pod, explodiu enquanto ele estava usando na boca dele. Nossa. E teve perda de dentes, teve queimaduras muito graves, ele sofreu uma boa perca ali da cavidade oral. Não especificando muito, porque é bem pesado o caso dele, né? E o cigarro eletrônico, o usuário coloca para dentro do organismo esse aerosol, né? Gerado pelo aquecimento, um líquido que carrega quantidades variáveis de substâncias tóxicas. Então, o que as pessoas acham tão bonito, porque ele é realmente um produto que atinge muito o público jovem. Sim. E a gente vê, inclusive, hoje em dia, que muitos jovens alegam não ser fumantes, né? Se alegam não fumantes, mas quando tu vai saber, ele fuma, pode. E muitas vezes os pais até aceitam, não, isso ali não tem efeito nenhum, né? É até bom, até cheiroso, perfuma até a casa. É verdade. Mas essa questão realmente de que o cigarro eletrônico é mais seguro é um mito, já que ambos oferecem risco à saúde, né? E como o cigarro eletrônico não contém alcatrão, reduz ali a potência do câncer, mas não é 100%. Ele ainda é potencialmente maligno, né? E realmente a moda do cigarro eletrônico já pegou. É muito difícil hoje em dia tu ver um adolescente em uma festa, nessas festas assim que tem, que não utilize o pod, o cigarro eletrônico. É muito difícil mesmo. Tá certo, Laís. Nós vamos seguindo por aqui. Vocês só me dá enquanto vocês dão mais uma estudadinha aí, quem que vai falar agora, eu preciso dar um recado para você que está em casa. Você que está construindo ou reformando e agora chegou na hora de comprar o piso e os acabamentos para a sua obra. Então, eu quero orientar você a chegar ali na loja Saquete Materiais de Construção, que fica aqui no centro de Capivari, e escolher ali os acabamentos para a sua obra. Ali tem tudo, tem piso, tem portas, tem acabamentos para banheiro. Então nós temos 2 lojas hoje em Capivari. Tem o Feirão do Piso, que fica no acesso norte, na entrada de acesso norte à cidade de Capivari, do lado do Mercado Líder, e também tem na Rua do Caçador, próximo ao Mercado Candoca. Então pode chegar ali que você vai ser bem atendido e o preço é o melhor preço da cidade.
Nós vamos seguindo por aqui. Nós estamos agora na quarta questão ou ainda na terceira, Laís? Eu posso já me responder, então, acho que vai ser pode mais lá, fácil. pode continuar. Então, a maior pergunta do pessoal é se é mais prejudicial fumar qual dos cigarros, qual que vai ser Sim. mais prejudicial para a saúde, né? E fumar o cigarro comum, em geral, ele é mais prejudicial à saúde do que o cigarro eletrônico. Mas, na realidade, é porque o cigarro comum, sai estudos sobre o cigarro comum desde os anos 60 em relação ao uso dele, a consequência do uso dele, né? Então, a gente já tem evidências científicas sólidas que mostram que ele é extremamente nocivo, até mesmo em pequenas quantidades. Ou seja, a gente já sabe o que acontece a curto, médio e longo prazo. Já o cigarro eletrônico, por ser considerado mais atual, entre aspas, não temos ainda evidências científicas comprovadas de que a longo prazo ele é prejudicial. Porém, a gente já sabe. Não tem o tempo ainda. Exato, por questão de probabilidade, assim, se ele já está fazendo efeitos negativos a curto prazo, imagina a longo prazo, Exato. né? E, em geral, né, o cigarro eletrônico ele não é seguro, ele ainda apresenta risco, especialmente para os pulmões e coração, e pode sim causar dependência. Então, concluindo, a melhor opção para a saúde, na verdade, é não fumar nenhum dos dois, né? Exatamente, não fumar nenhum dos dois. Eu tive, meu falecido pai, ele fumou muito, né, até o final da vida dele, e realmente o cigarro atrapalhava ele, né? O médico orientava ele que ele deveria de parar, né? E ele não conseguia. Então é viciante mesmo, né? Isso aí ele causa dependência. A pessoa não consegue realmente, se não tiver uma mesmo. ajuda, né? E atingiu muito o público jovem, muito mesmo. Perfeito. E sem falar que quem fuma o cigarro comum em casa, você que fuma em casa, você fuma dentro de casa, você fuma dentro do carro, e você está compartilhando essa fumaça, essa toxina com as outras pessoas. Os famosos fumantes passivos, né? Passivos, exatamente. Vamos lá. Seguindo por aqui no roteiro, o que vem agora? Quem é que vai falar? Boa noite a todos. Eu me chamo Suiane, sou residente aqui da cidade de Capivari, mas sou natural de Armazém, né? Bem-vinda. E como nós estávamos falando aqui no bastidor, se ela resolver ficar, eu vou vender uma casa para ela. Escolhe se eu vender uma casa para ela ainda. Então, é um prazer estar aqui hoje, né? Apresentando com os meus colegas essa extensão de odontologia social e preventiva. A área da odontologia é uma área que eu gosto muito, assim, desde criança. Eu também sempre gostei muito da área da saúde e já é uma área que eu tinha uma certeza de que eu queria seguir, né? Então, é muito bom estar aqui hoje passando um pouco do conhecimento que eu tenho, né, aprendido durante o decorrer da universidade, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre os problemas de saúde e os efeitos também que o cigarro eletrônico ele causa ao decorrer da vida, que causa para os indivíduos que fazem o uso dele. Só retomando o que a Laís havia já comentado, muitas pessoas acabam utilizando o cigarro eletrônico, os dispositivos para fumar, também conhecidos, porque acham que eles vão ser menos prejudiciais para a saúde, porque ele não tem uma substância chamada alcatrão, que tem no convencional. Né? E também eles não visualizam a fumaça. Exatamente. Na verdade, o cigarro eletrônico, muitos ainda têm a fumaça, porém a fumaça ela é uma fumaça fria, não é a mesma fumaça que a gente tem no cigarro convencional. E também tudo ali que a Laís falou, o cheiro, o sabor, e além também de que foi um modelo que se popularizou muito entre os jovens, né? Então os jovens às vezes utilizam de forma indiscriminada, achando que não vai causar nenhum problema para a saúde, que não tem nenhum efeito. Como a Laís disse, muitos acham que não tem nicotina, que não vai causar dependência, o que não é fato. O cigarro eletrônico ele pode ter ainda mais do que o cigarro convencional níveis de nicotina. Então isso já caiu por terra, ainda mais porque eu vou citar aqui vários efeitos que são prejudiciais para a saúde e que são consequência do uso do cigarro eletrônico e desses dispositivos eletrônicos para fumar, né? Perfeito. Esses dispositivos, eles são relativamente novos na sociedade, não são tão antigos quanto o cigarro convencional. Então, ainda estão sendo realizados
realizado estudos, né, para que a gente possa conhecer cada vez mais os efeitos e as doenças que esses dispositivos podem causar. Nós já temos conhecimento de muitos efeitos e doenças, mas com certeza a ciência ainda tem muito a descobrir sobre isso, né? Por ser um produto novo e a gente ainda tem bastante decorrência de uso, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos que são imediatos. Os efeitos imediatos, quando a pessoa utiliza no momento. O momento que a pessoa está utilizando cigarro, o que causa, então? A gente pode ter uma irritação nas vias respiratórias. Então, a pessoa pode apresentar tosse, garganta seca. A gente chama de pigarro também, o acúmulo de muco ou secreção na garganta, né? E por conta dessas substâncias irritantes, os cigarros eletrônicos, eles têm uma substância chamada propileno glicol e também a glicerina vegetal. Para poder conceituar aqui para vocês, esses são os principais solventes a vapor presentes nesses dispositivos. E o que eles causam? Quando eles são inalados, eles ressecam as mucosas, né, das vias respiratórias, e aí eles vão causar esses efeitos que eu comentei, que são a tosse, a secreção, né, dentre outros efeitos também, né. A gente tem também presente nesses dispositivos muitos aromatizantes químicos que contêm substâncias que são irritantes, como os aldeídos. Essas substâncias irritantes, elas causam inflamações das vias aéreas, podem causar problemas de saúde, inclusive, como bronquite, asma agravada. Então, faz sentido uma pessoa que tem asma fumar cigarro? Não faz sentido. É uma coisa que agrava cada vez mais e que também pode causar na pessoa que não tem. Então, realmente, assim, é preocupante, sabe? Além de também os níveis de nicotina. Para quem não sabe, a nicotina ela é uma substância que estimula o sistema nervoso central. Ela elimina um hormônio, assim, ela libera um hormônio que se chama dopamina. Para vocês terem noção, esse hormônio, ele é responsável pela sensação do prazer, de estar contente usando aquela substância. E é exatamente esse sentimento que faz a pessoa ter a dependência do cigarro, que depois as minhas colegas vão falar melhor, né? Mas basicamente seria isso. Além de que esses estímulos causam o aumento da frequência cardíaca, o aumento da frequência respiratória, pode causar AVC, pode causar doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, né? Então, é bem sério mesmo. Então, você que está acompanhando, você acha que é bonitinho, é cheiroso? Não é, gente. Isso aí é preocupante. A gente só não tem mais estudos ainda, como a gente tem do cigarro convencional, por conta exatamente do tempo, né? Uma coisa mais moderna, uma coisa mais atual, né? E a gente ainda não tem um estudo a longo tempo. Mas a curto prazo já é comprovado que é tão prejudicial quanto o cigarro comum. Com certeza. Inclusive também, assim, para indivíduos que eles estão iniciando o uso, que usou a primeira vez, que não está acostumado, muitos vão sentir o cigarro, né? Vão sentir dor de cabeça, tontura, cair de tontura, sabe? Isso é muito comum para as pessoas que estão começando a utilizar, porque tem uma altíssima concentração de nicotina presente ali. Então, a pessoa que nunca usou, ela vai tragar pela primeira vez e vai passar mal, vai sentir tontura, dependendo da concentração que tiver de nicotina naquele dispositivo. As pessoas que fazem uso ao maior tempo, talvez esse efeito seja um pouco menor, já não vai sentir tão forte, mas ainda assim é um efeito imediato que é causado pelo uso desse dispositivo, né? Perfeito. Então, você que é jovem, não entre nessa só porque senão a turminha não vai aceitar você na turma, vamos dizer assim, na balada, ou quando for sair. Se você não fumar, você é quadrado. Que seja quadrado, então. É melhor ser quadrado do que se você vai ingerir algo que isso vai, como a Suiane acabou de falar, vai te trazer tontura, pode trazer até desmaio. Lógico que isso não é algo bom, né? Isso já está dizendo que é algo que está te prejudicando. Dentro dos nossos estudos que a gente realizou dentro da faculdade, uma coisa que me chamou a atenção foi uma moça que ela utilizava
esses dispositivos, utilizava principalmente o narguilé, e ela é uma jovem, e ela comentou o quê? Que tá todo mundo usando porque é moda, virou moda, todo mundo quer tá dentro da moda, todo mundo quer utilizar essa novidade e esquecem dos riscos que isso pode trazer à saúde, tem uma certa ignorância, não vão atrás para saber quais riscos pode causar, né? E isso acaba comprometendo a saúde do indivíduo. Então, com certeza, devem ser realizadas assim mais políticas sociais para que as pessoas conheçam cada vez mais esses malefícios que o cigarro pode causar. Ele não tem benefícios. A gente pode ver aqui que é só malefícios que tem, né? E que muitos aqui já foram comprovados e que com certeza ainda tem muitas doenças desconhecidas que ao longo do tempo vão sendo descobertas, né? Então, é realmente uma coisa bem alarmante que nós temos que prestar bastante atenção, porque é um problema que está bastante recorrente na sociedade atual, principalmente entre os jovens. Perfeito. Dá um exercício para lá isso, então, você que é pai de jovem, né? Você que tem jovem em casa, e você vê o jovem chegar com um negócio desse aí dentro de casa, traz na sacola, você vê ele usando, não pensa que isso é inofensivo. Tá? Você precisa saber que isso é tão prejudicial quanto ao cigarro, ou até mais, é que a gente ainda não sabe os estudos a longo prazo, mas a curto prazo já foi comprovado que é tão prejudicial quanto o cigarro comum. E talvez eu diria até mais, porque o cigarro comum ele não explode, e esse aí pode explodir no seu corpo. Exatamente. E já que você comentou sobre os efeitos a longo prazo, eu posso citar até alguns que estão sendo estudados aqui. Primeiro, antes de falar dos a longo prazo, tem os efeitos a médio prazo, né? A gente tem a dependência da nicotina, como eu falei, que é causado por conta da nicotina presente no dispositivo. A gente tem as alterações pulmonares, que os estudos mostram que esses dispositivos, eles causam inflamações nos pulmões, aumentam o muco, né, a secreção, e também, como eu havia comentado, início de bronquite ou asma. Além de risco de infecção das vias respiratórias, por conta que esses dispositivos, né, eles afetam as defesas naturais das vias aéreas. Então, se o sistema não tem como se defender, acaba prejudicando e causando infecções respiratórias, né? Além também dos problemas bucais, que depois a gente vai falar mais especificamente sobre isso, mas eu já posso adiantar que causa irritação gengival. Também as pessoas costumam, é um dispositivo que as pessoas adoram compartilhar entre si nas festas, vai passando para um, para outro. Uma doença pra... Exato. Aí a pessoa já tem uma doença, já tem alguma condição e já vai passar ali pelo local que foi feito, que foi tragado o cigarro, né? Então, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas basicamente para adiantar. E sobre os efeitos a longo prazo, que você havia comentado ali, o que eu poderia dizer é que a gente tem uma doença pulmonar grave, que é a EVALI, que ela é uma lesão pulmonar que está associada principalmente ali, exclusivamente ao uso do cigarro eletrônico. É uma condição que é potencialmente fatal, tá? E ela é causada pela inalação dessas substâncias tóxicas que estão presentes nos líquidos dos vapes. Então, já é uma doença que está sendo investigada, que já foi descoberta. Além também, né, das doenças cardiovasculares, como eu havia comentado, aumenta o risco de infarto, de AVC, o dano que pode causar cerebral, né, disfunções reprodutivas, hormonais. E um estudo que está sendo bastante, realizado agora é sobre o câncer. O que acontece? Não há conclusões de que o cigarro eletrônico ele vai causar câncer. Porém, as substâncias que estão presentes nesse dispositivo são cancerígenas. Então, ainda, embora não haja os estudos que são conclusivos em relação a isso, por conta desses ingredientes, como o formaldeído, o acetaldeído, a gente pode ter a consideração de que isso é um fator de risco para um possível câncer no futuro. Muitíssimo. Com certeza. E com certeza esses estudos que vão sendo realizados a longo prazo vão cada vez mais confirmando essas subjetividades que a gente tem, né? Mas, então, como eu citei aqui, é só malefícios que tem para falar. Não é saudável e é uma coisa que é bem triste de ver, porque é um problema
assim, muito ele forte. tá muito, como que eu posso dizer, muito maquiado. Exatamente. Ele parece bonito. Exatamente. As Atualizado. pessoas acham que é lindo, que não vai causar nenhum problema. O Guilherme está falando, a estética também ajuda muito para disseminar isso. Exatamente. E na verdade, não E é. na verdade não é, né? Na verdade só tem malefícios e as pessoas que às vezes não querem enxergar ou não vão atrás para, né, conhecer mais sobre isso, né? Então seria isso. Perfeito. Vamos seguindo por aqui. Agora é pro lado de cá? O lado de cá ainda não falou. Boa noite, professor. A gente vai começar falando... Só um pouquinho. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu sou a Yara, sou acadêmica junto aos meus colegas no curso de odontologia. Eu escolhi odontologia porque eu enxergo a odontologia como um propósito de vida muito maior do que, né, cursar e a gente saber por que a gente faz aquilo. E eu acho que cuidar da vida do outro é o nosso maior propósito aqui. Excelente. E vamos começar falando das leis aqui, né, sobre a venda e sobre o consumo dos cigarros eletrônicos no Brasil. Bom, a proibição da Anvisa, por incrível que pareça, a primeira proibição foi lá em 2009. Ele é proibido pela Anvisa. Ele é proibido pela Anvisa. Nós não temos permissão para fabricação, importação, comercialização e propaganda desse cigarro eletrônico. E a primeira foi lá em 2009, quando ainda nem era tendência entre os jovens. Perfeito. Por conta dessa tendência, foi reforçado pela Anvisa em 2024 a restrição, né? Passando a proibir também o armazenamento, o transporte e a distribuição do cigarro eletrônico, inclusive na bagagem de viajante. Ou seja, se você for viajar e tiver um cigarro eletrônico na sua mala, Não embarca? não embarca. Exatamente. A Anvisa também reforçou ali o que eram realmente esses dispositivos eletrônicos para fumar e para abranger realmente todas as tecnologias nessa área, para realmente não ter risco de acharem uma brecha ali e falar, não, então aqui tem isso e então eu posso fumar. Não, as tendências, elas causam isso, né? As pessoas tendem a achar todas as desculpas possíveis. Sim. Então a Anvisa já se precaveu muito bem e já explicou exatamente o que era, o que podia e o que não podia. Sobre o consumo, a gente mantém a lei lá de 1996, né, que proíbe o uso de produtos fumígenos em ambientes coletivos e fechados. Então, a gente mantém a lei também do cigarro comum ali. Perfeito, até porque tem uma indústria muito forte por trás disso, né? Para colocar isso nas prateleiras, vamos dizer assim. Mas até então não tá liberado. Não é legalizado. Inclusive, se pegar, vai Dá- dar ruim. dá ruim. Boa noite, meu nome é Sabrina. Boa noite, Também Sabrina. Sou estudante de odontologia da Univinte. Eu escolhi odontologia porque eu sempre gostei da área da saúde, eu sempre me encontrei, né, ali, e a área da odontologia foi uma área que me chamou bastante atenção e foi o que eu quis seguir para minha vida, realmente. Eu vou dar continuidade ao que a Yara falou ali dos projetos de leis e eu vou falar sobre alguns projetos de leis que eles ainda estão sendo processados, sabe? Ainda não foram... Esses projetos você se refere aqui no Brasil, né? Isso. No Brasil. Projetos aqui no Brasil. A gente tem um projeto na Câmara dos Deputados que ele visa transformar a proibição em uma lei federal, que vai criminalizar a fabricação, a importação, a comercialização do consumo desses aparelhos em espaços coletivos. Essa lei ela vai prever a detenção de 1 a 3 anos de multa, se caso ela for aprovada. Outra lei também que a gente tem, que ela também está sendo vista, né? Ela vem do Senado e ela propõe criminalizar a venda e o fornecimento desses cigarros eletrônicos. Para poder chegar até na fonte, onde que tem a fábrica. Isso, visa penalizar quem comercializa esse tipo de coisa, principalmente para menores de 18 anos, né? Certo. Com penas que podem ir de 2 até 6 anos de prisão. Juntamente disso, a gente também tem projetos que estão visando a fiscalização digital no meio das redes sociais. Inclusive, em abril de 2025, o Ministério da Justiça ele notificou algumas plataformas digitais
proibindo a propaganda desse tipo de cigarro, né? Sim. Esse tipo, proibindo qualquer tipo de Porque tem- incentivação. Porque tem muitas propagandas incentivando esse consumo. Sim, com certeza. Muitas propagandas. E essa lei, ela veio para tirar, né, as propagandas e aí, como é que eu posso falar? Não incentivar os jovens a Sim, usar, sim. entendeu? Porque, como nós estávamos conversando aqui, ele é muito, como é que eu vou dizer, disfarçado, muito, parece bonito, né? Muito maquiado é a palavra. E a venda dele é muito informal, né? Normalmente é pelos stories do Instagram, e é que é realmente o público-alvo, que é o jovem, né? Onde que o jovem vai estar? No Instagram, no TikTok. Exato. E grande parte a venda é assim, informal. Eles não vão anunciar num site grande sabendo que é proibido. Sabendo que vai cair. Como a gente falou ali, realmente é um caso de moda entre os jovens. Então, a causalidade e tudo que pode atingir principalmente o público jovem. E aí vem a determinada questão, né? O cigarro eletrônico, ele causa dependência química ou não? Porque lá no início, como o Guilherme falou, era dito que não, era para curar o tabagismo do cigarro convencional. Olha só, Então, como que vem para curar, como se fosse um remédio. exatamente, foi criado, claro, com uma boa intenção, mas infelizmente está aí nos cercando e atingindo principalmente o público jovem, que, vamos e convenhamos, não é o público com a maior cabeça que temos, né? O cigarro eletrônico, então, ele sim causa, sim, dependência química, e isso principalmente por conta da nicotina. Então, foi criado um cigarro que ele era para curar, porém ele tem a nicotina, que é justamente o que causa o vício no cigarro convencional também, né? A nicotina, ela é altamente viciante, é muito comum trazer vícios, né, principalmente aos jovens. Ela é presente na maioria dos líquidos desses cigarros eletrônicos. Boatos dizem que até os que não têm. Até os que não têm. Exatamente. E tem estudos mais extremistas que comparam até mesmo com heroína ou cocaína, né, a nicotina. Então, não tem, como a Suiane falou, não tem como falar coisas boas, porque só existem malefícios, né? O efeito da nicotina é muito rápido no cérebro, liberando ali a dopamina, que é o que nos causa recompensa, reforço, nos dá vontade de usar mais, por exemplo, né? E o uso contínuo ativa os sistemas cerebrais de recompensa, e a dopamina, ela desenvolve um efeito de tolerância, de compulsão, de abstinência. Então, a falta daquilo, nossa, vai fazer nosso corpo pedir demais, sabe? E isso é marcador clássico da dependência. Então, não tem como tu tirar um cigarro eletrônico de um jovem e ele falar, não, mas quando eu quiser eu paro. Não, isso já é um sintoma de abstinência, é um sintoma da dependência do cigarro eletrônico, sabe? E como a Laís também falou, as entregas são muito similares ao cigarro comum, né? Modelos modernos, chamados de pod, dispositivo, enfim, eles liberam essa concentração igual ou até maior do que o cigarro comum, que pode ter aí uma variação conforme o produto. E a gente também tem os componentes sensoriais que facilitam muito romantizar realmente isso. Exatamente. Que é o gostinho bom, né, o cheiro bom, a visualização dele é mais bonita também, não tá aquela sensação de sujeira, porque quando a gente olha para alguém que fuma um cigarro comum, a gente fala, ai, cheiro ruim, que sujeira, sabe? E o cigarro eletrônico não. Ele traz aquela sensação... até perfumado, até. É chique, é tendência, é moderno. moda. Então, aquilo ali também, né, fortalece a compulsão, porque, querendo ou não, o cheiro, tudo que é usado demais vicia, né? Certo. Tudo é viciante. Então, o cheiro, o aroma, o sabor também traz esse sentimento de compulsão. E como eu falei, até 88% dos jovens, eles cumprem o critério de dependência no cigarro eletrônico. Então, realmente, não tem como a gente deixar 88%. 88% dos jovens e adolescentes. É muita gente. Quando a gente fala em jovens e adolescentes, a gente está falando a partir de qual idade? 14, antes até, às De vezes. 15 14, a 25 anos ali, até menos às vezes, né? E, claro, sem falar dos efeitos psicobiológicos, né?
Como eu falei, a nicotina ela age como um estimulante central ali, então ela vai provocar picos de humor, estresse, a falta daquilo vai gerar uma ansiedade, né? Porque dá alterações ali no cortisol, então sono, falta de atenção, tudo isso. E aí se cria uma rotina, porque a dependência ela se cria na rotina. Então, depois de almoçar, dá vontade de fumar. Então a dependência ela vai, sabe, gerando essa irritabilidade, ansiedade, a insônia, né? Como a Suiane falou, o ato de tragar ali, né, o vapor, tem sabores agradáveis e vai criar associações prazerosas para o nosso corpo, porque ele associa isso, né? Então, o uso do cigarro eletrônico não tem como defender, né? E cada tragada vai funcionar como um reforço para o nosso cérebro. Então, ele vai associar a um alívio de estresse, alívio da ansiedade ou até mesmo do tédio, né? A gente, infelizmente, vê muitos jovens não fumando só em festas, mas em casa também. Porém, em festas, a influência por status também é um ponto super marcante. A gente pode falar, sim, que é influência social também, porque jovens criam essa dependência por aprovação de pessoas também. Com certeza. Então, estar numa festa, tá todo mundo fumando, tu é o chato se não tá fumando. Quadrado. É o quadrado, como tu falou. Então, é melhor ser redondo, né? E, enfim. Mas... sim, a influência por status também é um fato, é um fator, sim, de dependência e o alívio do estresse, como eu falei, né? E o desejo de usar, muitas vezes, ele é, sim, psicológico também, surgindo em situações comuns e específicas. Ao estudar, estou estressado, não estou conseguindo entender essa matéria, a pessoa acaba, né, cedendo ali, vontade de fumar após refeições, em festas, né? Ou até em ver outras pessoas fumando, por isso que parar é muito difícil, porque hoje em dia os jovens ao redor estão sempre fumando, então, cara, tu vai ali, olha uma pessoa fumando e dá vontade também, isso é dependência química e completamente, né? E como eu falei, o público jovem, o cérebro do jovem ainda não está completamente desenvolvido, então a gente se torna mais vulnerável nessa situação, né? Então, embora algumas pessoas utilizem o cigarro eletrônico como uma alternativa de cessação para o tabagismo, a ciência atual é muito clara falando dele, né? Esses dispositivos, eles não são inofensivos, eles não são bons e eles sim representam um risco real para a atualidade. Sim, só esse estudo que vocês trouxeram aqui nessa noite, isso já comprova claramente, né, que só é bonito e atual, mas o malefício é o mesmo, ou até pior, isso vai ser comprovado a longo prazo ainda, né? É mesmo. Então, vocês falaram que 1 hora seria muito tempo, eu acho que vai ser até pouco tempo. Tanto, professor, que está se tornando até frequente ver alguns jovens utilizando aqueles, tipo, nicotine, o adesivo para parar de fumar, aquele adesivo contra a nicotina, né? Porque é comprovado, dá para ver que com o uso frequente, tu não consegue simplesmente parar de fumar porque quer. Eles precisam de alguma coisa, de algum auxílio, que se torna triste, porque uma pessoa jovem tendo que utilizar um acessório, um artifício para conseguir parar de fumar, sabe? É bem Já triste. é uma admissão que não consegue... Não era para ser normal, mas está sendo. Exatamente. Isso eu já vi em pessoas até mais idosas fazendo isso, não consegue parar o cigarro convencional, né? Mas agora em jovens também já passando para isso, porque já está comprovado que realmente causa dependência. Você tem mais alguma coisa aqui? Tem, a gente tem o último tópico, né? Vamos lá. Eu vou falar aqui mais voltado para a nossa parte, aqui para a área da odontologia, sobre os danos que o cigarro eletrônico ele vai causar na nossa cavidade oral, né, dentro da nossa boca. Muitas pessoas, né, eles usam assim, e só porque a gente tem que ter ciência de todos os riscos e todos os malefícios que ele traz para a nossa saúde, como a gente aqui citou várias, né, várias possibilidades, né, de coisas ruins que podem acontecer. Uma das coisas ruins que pode acontecer dentro da nossa cavidade bucal são aumentos das cáries dentárias, né? A fumaça do vape, ele vai causar desmineralização do nosso dente, tá? E vai trazer ali o agravamento de cárie pelo aquecimento do líquido do cigarro. Também vale lembrar que o líquido que sai do cigarro, ele contém a presença de açúcar. E isso também é outro fator que vai ali agravar, né,
na presença das cáries, vai agravar a presença das cáries, porque ele vai acabar formando uma camada em cima do esmalte do dente, agravando, né, isso que eu falei ali das cáries. A gente não tem só esse problema das cáries quando a gente fala de cigarro, né, de cigarro eletrônico, da fumaça que a gente inala. Ele também vai trazer ali doenças periodontais, que a Suiane até chegou a falar um pouco sobre. A nicotina, os produtos químicos e até os metais pesados presentes ali dentro do vape, do pod, eles vão irritar os tecidos da nossa boca, podem causar ali vermelhidão, inchaço e, em casos mais graves, até sangramento na nossa gengiva. Vai causar ali uma gengivite, mau hálito, problemas periodontais, vai dificultar a cicatrização dos tecidos da nossa boca e, em alguns casos também, vai levar até a perda dentária, tá? E isso também a gente já leva para outro problema, que a gente vai ter ali um problema na nossa microbiota oral. A gente vai ter ali uma desestabilização das bactérias da nossa boca. O pod, ele vai modificar a nossa microbiota e vai facilitar o crescimento de bactérias patogênicas que causam doenças periodontais, né, que vão ali aumentar o risco de infecção e de inflamação na nossa boca. Também vale lembrar que as pessoas, né, que fumam pod, elas sempre vão estar mais suscetíveis a terem lesões na mucosa oral, aqui na parte da bochecha, né, até no palato ou até na língua. E por último, um fator de risco maligno que a gente tem, que até a Suiane falou, não é comprovado, mas a gente imagina que seja, né? O vapor dos cigarros eletrônicos, eles podem induzir alterações no nosso DNA e células da nossa boca, vai afetar os genes relacionados ao crescimento celular e ao reparo dos danos. E essas mudanças, elas estão associadas ao crescimento de câncer na cavidade oral. Assim, a gente volta a reforçar, né? Não existe nenhum estudo que comprove cientificamente que o cigarro eletrônico causa o câncer de boca, mas tudo que a gente vê Tudo que aqui, tem ali dentro é cancerígeno. Exatamente. É improvável que não aconteça. Exato. Isso. Hoje é mais fácil provar que vai acontecer, que vai ter câncer quem utiliza, do que não vai, né? Sim. Porque os produtos que estão ali dentro, eles são cancerígenos. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Era isso? É isso, professor. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Professora, quer falar um pouquinho, professora? Não, obrigada. Então, está aqui a turma de odontologia, é uma turma de odontologia da Uni20, né, mas também está aqui acompanhando a professora Fernanda Mariá. Seja bem-vinda também aqui, professora. Obrigada. O podcast está aberto, se tiver outras turmas para vir aqui, podem trazer aqui. Obrigada. Tá certo? Então, já falamos todos os tópicos por aqui, né? A conclusão que tiramos é não fume nenhum. É isso que eu ia comentar. A nossa conclusão é não fume, né? De forma alguma, não fume. Se é bonito, porque é moderno, não fume, né? Não fume porque, ainda que é atual fumar, né? Esse cigarro aí eletrônico, que é bonito, que é cheiroso, mas depois você fica preso nisso. E isso pode ser uma porta para uma entrada para uma outra substância mais, como eu vou dizer assim, visivelmente mais prejudicial, né? Porque ela só não é visivelmente prejudicial, mas ela é muito prejudicial. Então, seria isso. Eu gostaria de, se cada um quiser se despedir de quem está em casa aí, de quem está no rádio, fique à vontade, temos ainda alguns minutos. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de nós podermos estar aqui passando conhecimento para os jovens, para a população aqui de Capivari, de todos os outros lugares que estão nos assistindo, e te agradecer por nos recebermos aqui. Ficamos muito felizes de poder passar todo o conhecimento que a gente veio adquirindo ao longo da graduação para o público, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, quero agradecer o espaço, né? Principalmente por ter deixado a gente transmitir conhecimento. Eu até estava olhando ali os comentários da live, o pessoal está elogiando bastante, que a gente conseguiu trazer de uma forma didática e era o nosso objetivo. Até porque não tem coisa pior do que a gente assistir um conteúdo que a gente está interessado e curioso de saber e não entender nada. Oi,
parece estar falando inglês, até o microfone concordou comigo. Perfeito. Aqui a gente consegue ver que o que vocês estão falando é coisa que realmente vocês foram atrás, vocês conhecem o que estão falando, sabem o que estão dizendo. Então, você que acompanhou, fique atento. Isso aqui é sério, tá? Gente, é sério. Muito obrigada, professor. Obrigado, Laís. Guilherme. Exatamente, assim como as meninas falaram, a gente queria muito agradecer pelo espaço e pela oportunidade de ser ouvida também, de realmente alcançar o público que precisa ser alcançado. Agradecer também a nossa professora por nos trazer, de certa forma, até aqui, com todo o conhecimento possível e por ser tão insistente na gente. E muito paciente. Muito insistente em realmente passar o conhecimento e não passar de forma romantizada, mas realmente da realidade que o mundo sofre hoje. Quando que um líder puxa assim insistentemente é porque ele sabe do potencial. Exatamente. Isso aí. Sabrina. Também vou agradecer aqui pela oportunidade, né, de a gente estar aqui falando na rádio, estar podendo falar para um público maior, né, alcançar um público maior. E também falar aqui que tudo que foi falado aqui realmente é verdade, é tudo baseado em fatos científicos, nada foi tirado da nossa cabeça, igual tu falou, a gente estudou para estar aqui, a gente estudou sobre o assunto e queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Vamos vir mais vezes quando precisar. Com certeza. Desde já eu quero deixar a porta do podcast Construção do Futuro abertas para vocês no decorrer do curso. Se surgir mais algum assunto que vocês queiram dividir com a sociedade, por favor, estão convidados. É uma honra ter vocês aqui, gostaria de falar novamente. E também quero dizer para vocês, né, parabenizar, na verdade, pela escolha do curso. Tá? Por quê? Porque, como todos falaram aqui, gostam de trabalhar na área da saúde, né? Mas entendam que essa área da saúde que vocês escolheram não cuida só a saúde física, só a saúde bucal, mas também a saúde emocional, né? Porque você traz de volta um sorriso para a pessoa que já perdeu, ou arrumar um sorriso que está meio torto. Então, parabéns pela escolha desse curso. Muito obrigada. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo YouTube. E vou pedir novamente, faça a sua inscrição, que nós estamos precisando aumentar o número de inscritos. Compartilhe aí com seus contatos. Muito obrigado também a você que nos acompanhou pelas ondas do rádio, aqui pela Rádio Capivari FM. E na próxima semana, na terça-feira, nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Tchau! Identificação. Você está ouvindo ZYM 543, Rádio Capivari FM, operando na frequência. Olá. Se perdeu, foi para lá, mas Quero tirar uma fotinho com vocês tá ali. bom, por favor, eu agradeço. Ó, o áudio saiu direitinho, cara. Saiu? Fernando, fotinho.